Ela já teve o mundo nas mãos. E de repente precisou recomeçar do zero. Entre baldes e corredores vazios, descobriu que a dignidade nunca se perde, só espera ser ouvida. Essa é a história de Amara Nascimento. Uma mulher que provou que o silêncio também fala e muda o mundo. Se essa história tocar o seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora respire fundo e sinta. Ela havia aprendido a andar em cidades frias com o peito quente. Nos primeiros invernos do Canadá, a pele rachava na face e o hálito fazia desenhos no ar. Mas o que mais doía era a saudade que pingava lenta como torneira mal fechada. Amara Nascimento descobrira cedo que coragem não é grito, é constância. Formada talentosa, poliglota por curiosidade e necessidade, crescerá entre livros usados e promessas de um mundo que às vezes cumpre o que promete. Trabalhará em equipes multinacionais na Grande Montreal, depois em projetos pontuais na Bélgica e na Holanda, atravessando salas de reunião que cheiravam a café forte e carpetes velhos. Onde quer que estivesse, guardava no bolso a foto do filho, Davi, ainda com os primeiros dentes tortos, e a lembrança de sua mãe dizendo: "Você não precisa convencer o mundo inteiro. Só precisa convencer o amanhã a chegar." O amanhã veio, mas não do jeito que ela imaginara. Na antiga empresa, uma sequência de e-mails manipulados e relatórios adulterados, uma armação silenciosa, construíram uma mentira com aparência de verdade. Seu nome, que sempre fora sinônimo de confiança, virou assunto de corredor. Ela tentou explicar, reunir provas, refazer o caminho, mas calúnias são como óleo, derramadas custam a sair. O contrato importante que ela havia preparado durante meses foi assinado sem o nome dela na sala, e a justificativa oficial dizia que o time decidirá por cautela substituí-la provisoriamente. Provisórios assim costumam durar o suficiente para quebrar uma alma. Quando entendeu que ali o chão havia acabado, guardou os livros numa caixa, as cartas de recomendação em outra e as lágrimas onde ninguém vê. Voltou para o Brasil por Davi, que precisava de estabilidade, escola, horário de almoço, abraço de vó. E porque voltar também é avançar, quando se volta para o que importa. Em São Paulo, arrumou o que havia para arrumar. Alugou um apartamento simples na Vila Mariana, matriculou Davi na escola do bairro, organizou as contas. Fez contas de novo. O currículo brilhava, mas as oportunidades às vezes usam venda nos olhos. Entre entrevistas que começavam com sorrisos e terminavam com promessas vagas, apareceu o que ela nunca imaginou para si: faxina numa grande empresa de tecnologia e logística, a Bravais Tech, no Itaim. O salário não era o que sua trajetória merecia, mas era o que pagava o arroz, o feijão e os cadernos de Davi. Ela aceitou. Na Bravais a madrugada tinha cheiro de desinfetante e de esperança. Amara chegava antes do sol, amarrava o lenço no cabelo, calçava luvas, e atravessava corredores onde telas apagadas refletiam sua sombra em azul. Havia algo de sagrado em devolver brilho a um lugar que as pessoas só percebem quando falta. Enquanto distribuía o peso do corpo entre vassoura e rodo, pensava em soluções de projeto, em planilhas que um dia foram suas companheiras, em como explicar a Davi que dignidade não tem cargo. "Mamãe, você vai trabalhar de terno de novo?" Ele perguntou certa noite, com a franqueza que só crianças possuem. "Eu trabalho de coração, meu amor. O resto a gente troca de acordo com o tempo." O tempo, como sempre, traz surpresas tarde da noite. Numa quinta-feira, a empresa correu por e-mails, mensagens e passos apressados. Haveria no dia seguinte uma negociação decisiva com um grupo francês, o Groupe Delattre, interessados em uma parceria logística robusta para a América do Sul. O tradutor contratado, um intérprete conhecido, cancelara de última hora por motivo de saúde.
A diretoria ordenou uma solução emergencial. Os gerentes, tensos, bateram de sala em sala perguntando: alguém fala francês, pelo menos o suficiente para descascar esse abacaxi? Responderam com ombros, alguns lembravam do bonjour, outros sabiam pedir café, ninguém sabia fechar contrato. Amara empurrava o carrinho de limpeza quando ouviu o burburinho. Não era curiosidade, era faro. Ela conhecia aquela sensação de sala que se aproxima de um abismo. Encostou o balde, respirou e decidiu falar. Na Copa, onde 3 analistas comentavam a tragédia como quem comenta o tempo, ela disse com voz tranquila: se não encontrarem ninguém, eu posso ajudar. Falo francês. Os 3 se entreolharam como quem descobre um trompete dentro de uma máquina de lavar. O primeiro riu de nervoso, o segundo coçou a barba, a terceira tentou ser gentil. Imagina, é super técnico, tem jargão. Amara sentiu, jargão é só roupa de palavra. Se me derem os documentos de apoio, eu traduzo a intenção, que é o que fecha acordo. O rapaz de barba, sem maldade mas com um vício social, soltou: pô, mas, você não é da limpeza? Ela sorriu curto: sou. E sou fluente. Mais tarde, no corredor do andar da diretoria, alguém repetiu a história em tom de piada. A moça da limpeza quer traduzir a reunião. O riso correu e, como quase sempre, chegou aos ouvidos de quem manda. Renata Teles, diretora de operações, mulher prática e alérgica a desperdício, não riu. Ninguém aqui fala francês. Ela diz que fala. Tragam na minha sala. E tragam também o dossiê do projeto. E assim, entre o pano úmido e os papéis importantes, Amara foi chamada. Entrou sem cerimônia, mas com respeito. Renata apontou para a cadeira. Você é a Amara Nascimento. Disseram que você fala francês. Falo. Onde aprendeu? No Canadá, em Montreal, trabalhando entre equipes francófonas, depois no Benelux em algumas missões. Lido bem com contratos RFPS SLAs. Se me derem o material em meia hora, chego com glossário. Renata a observou como quem escuta o mar atrás das paredes. Metade dos meus gerentes não sabe o que é RFP. Sente-se. Deram-lhe os documentos. Amara acendeu uma concentração antiga, daquelas que devolvem o passado ao lugar certo. Leu rápido e fundo, anotou com caneta azul, fez colunas de termos. Lead time, janela de doca, multi-origem, cross-docking, KPI. Contingência, multa por atraso, seguro de carga, cold chain. Ao lado, escreveu equivalentes, notas culturais, girando o problema como um artesão gira a madeira. Algumas palavras os franceses usam com nuance, explicou. Por exemplo, engagement aqui será compromisso operacional, não promessa vaga. Souplesse pode aparecer como flexibilidade de rota. E astreinte fala de penalidade aplicável. Convém ancorar números. Renata encostou na cadeira meio incrédula, meio aliviada. Você está me dizendo que consegue interpretar a reunião? Consigo. Mas não serei só caixa de som. Em pontos críticos, vou pedir licença para contextualizar se você permitir. Às vezes, o que fecha contrato não é a palavra, é o subtexto. Na manhã seguinte, o edifício parecia tocar um compasso diferente. 9h30, sala de vidro, jarra d'água, telas ligadas. Do lado francês, Pierre Delattre e Maëlys Richaud. Do lado brasileiro, Renata, 2 gerentes, o jurídico apressado, e a tradutora improvável. Como um deles sussurrou sem pensar. Amara chegou com roupa simples, cabelo preso, caderno organizado. Posicionou-se discreta, testou o áudio, olhou cada rosto como quem lê um livro. Renata apresentou. Esta é Amara Nascimento. Será nossa intérprete hoje. Pierre Polido disse em francês muito prazer correto. Maëlys analisou Amara com curiosidade profissional. E começou. Amara abriu a boca e o francês saiu como o rio que sempre soube o caminho. Sem exibicionismo, sem floreio, apenas precisão.
Quando Pierre descreveu a preocupação com otimização de rotas em múltiplas fronteiras e falhas recorrentes no Last Mile, ela não só verteu as palavras, mas ajeitou o espírito. O que ele está dizendo, Renata, é que esperam previsibilidade real, não apresentações. Eles tiveram experiências ruins com promessas. Querem dachuardas que conversem com a dor. Pierre assentiu surpreso e agradeceu em francês. Exatamente. Nos pontos de tensão, a sala respirava curto. Amara mantinha a respiração longa. Num trecho sobre multas por atraso, percebeu um desalinhamento. O contrato modelo francês assumia astreinte num cálculo que no Brasil seria interpretado de outro modo. Se me permitem, aqui há um falso amigo jurídico, disse com cuidado. Proponho que ancoremos a penalidade em faixas progressivas em SLAs por corredor logístico, e não por carga isolada. O jurídico da Bravais suspirou numa mistura de alívio e vaidade. Maëlys olhou para Pierre com um sorriso leve. Ela entende o que precisamos. Ao final da manhã, a reunião havia se transformado em desenho. Números que antes assustavam agora cabiam em tabelas, temores viraram planos B e C. Renata conduzia com firmeza e deu a Amar o espaço exato que uma ponte precisa para não cair nem virar protagonista. Quando encerraram, Pierre estendeu a mão. Se nós fecharmos este acordo, muito será graças à clareza desta senhora. Ela respondeu com naturalidade. A clareza vem quando todo mundo entende do que tem medo. Houve risos sinceros. E ali, por uma fresta discreta, o respeito entrou. Na copa, mais tarde, os risos fáceis das vésperas se recolheram. Os mesmos que no dia anterior haviam debochado, agora falavam baixo. A notícia correu como vento bom, deu certo. A intérprete nova é craque. Não é intérprete, é da limpeza. Então por que a gente limpa com tanta soberba e entende tão pouco de gente? Ninguém respondeu. Não era hora de aforismos, era a hora de ajustar os próprios olhos. Renata chamou Amar à sala. Sente-se. Havia nos olhos da diretora um brilho raro, o da gratidão que não sabe posar. Obrigada. Você salvou uma negociação que estávamos carregando havia meses. Amara sorriu de canto. Eu só pus as palavras no lugar certo. Exato. E é isso que gente muito boa faz parecer fácil. Vamos falar do próximo passo. Eu preciso de você num comitê de integração com o pessoal francês. É um projeto de 3 meses, podendo virar efetivo. É um convite formal. Mas antes, uma pergunta. Por que você está na limpeza? Amara pensou em todas as respostas possíveis. Discurso sobre dignidade do trabalho, crítica estrutural, autobiografia. Escolheu a mais verdadeira. Porque eu precisava pagar o aluguel e a escola do meu filho. E porque por um tempo foi o que apareceu. E porque comecei a gostar do silêncio das madrugadas. Mas não é onde eu fico. Renata ficou em silêncio por alguns segundos e o silêncio disse tudo. Então vamos organizar onde você fica. Me mande seu currículo e sua história. Eu não quero perder tempo com etiqueta. Quero que funcione. Em casa, naquela noite, Davi fez o dever de matemática na mesa enquanto a mãe picava tomates com movimentos de quem equilibra a vida em cubos. Mãe, o que é merci beaucoup? É muito obrigada em francês. Então merci beaucoup, porque hoje você parece feliz. Riram. Depois do jantar, eles abriram a caixa das memórias. Cartões postais de Montreal, uma moeda belga, um guardanapo com um esboço de logotipo que ela inventara numa tarde fria, um crachá esquecido. Você vai voltar a usar crachá de sala de reunião? Vou usar o crachá de quem eu sou. E o de mãe é o mais importante. Davi desligou o abajur e dormiu com um sorriso que desarma qualquer discurso. No dia seguinte, a Bravais acordou diferente. Renata encaminhou o convite formal. Comitê de Integração Bravais, Delatre. Posição:
Analista sênior de operações internacionais, contrato de projeto, 3 meses com perspectiva, ponto. Alguns olhos reviraram por hábito, outros brilharam por justiça. Amara chegou mais cedo que o cedo, não por ansiedade, mas por reverência. Apertou a mão do porteiro, cumprimentou as colegas da limpeza, e subiu com o mesmo caderno azul. Não cabia no corpo dela o papel de salvadora, cabia o de profissional que sabe o que faz e que não precisa se explicar o tempo todo. Ao longo das semanas, o projeto cresceu como se finalmente encontrasse água. Amara desenhou glossários bilíngues, propôs um ritual semanal de alinhamento sem jargão, e criou um quadro simples: o que prometemos, o que entregamos, o que aprendemos. Pierre, do outro lado do oceano, começou a mandar e-mails que pareciam cartas. Vossa abordagem, Madame Nascimento, reduz as fricções que costumamos aceitar como inevitáveis. Ela respondia curto: fricções são avisos. A gente escuta, ajusta e segue. Havia, porém, espinhos que não aparecem nos relatórios. Um gerente, desses que confundem cargo com espelho, começou a evitar Amara nas reuniões, interrompendo falas, explicando o que já estava explicado, esvaziando méritos com elegância plástica. O nome dele era Caio, e mais do que antipatia, o que ele tinha era medo de ter que mudar. Numa tarde, ele reclamou: esse negócio de glossário, perdemos tempo precioso. Renata, que não premiava reações, perguntou: quanto tempo você perde toda semana por mal-entendido? Caio não respondeu. O silêncio pontuou a ata. Em paralelo, a antiga armação de Amara começou a se desfazer no mundo, como se a verdade, cansada de esperar, resolvesse trabalhar. Um ex-colega mandou mensagens dizendo que um novo diretor reabrira a auditoria e encontrara inconsistências nos registros, rastros digitais mal lavados, assinaturas fora de hora. Se quiser depoimento eu dou, escreveu. Na época fiquei com medo. Amara leu, respirou, e decidiu não transformar o presente em tribunal. Mas aceitou uma conversa com o jurídico. Não para se vingar, para limpar o nome. A liberdade não precisa de aplauso, precisa de documento. No terceiro mês do projeto, a Bravais assinou com o Groupe Delatre. Não foi um milagre, foi trabalho de formiguinhas com direção. No evento interno de celebração, palavras previsíveis foram ditas, palmas foram batidas, fotos foram tiradas. Quando chamaram Amara ao palco, alguns celulares hesitaram entre o impulso de filmar e o pudor tardio. Ela subiu sem brilho nos olhos, mas com luz no corpo. Renata passou o microfone. Obrigada, disse Amara, simples. Eu traduzi falas, mas, acima de tudo, traduzi medos em entregas. E isso só é possível quando a gente para de falar difícil para esconder que não entendeu. Obrigada, equipe, a de terno e a de uniforme. Todo trabalho digno carrega o outro nas costas. Eu sei porque já estive nos dois lugares. O auditório, acostumado a metáforas geladas, derreteu em aplausos de gente que se reconhece. Nessa semana na escola, Davi apresentou um trabalho sobre herança imaterial. Falou de valores que passam de mão em mão e não cabem em cofre. Minha mãe me ensinou que a gente pode limpar a sala e no dia seguinte desenhar o mapa. E que as duas coisas podem ser a mesma, se o que a gente busca é cuidado. A professora sorriu, a classe bateu palmas e Davi voltou para casa querendo macarrão com queijo e filme velho de comédia, porque ninguém é herói de barriga vazia. Quando finalmente saiu a declaração oficial da antiga empresa reconhecendo a fraude e limpando o nome de Amara, ela estava lavando a varanda de casa, regando a planta triste que Davi havia adotado do mercado. O e-mail dizia: em razão de novas apurações, reconhecemos que as decisões anteriores foram tomadas com base em informações indevidas, pedimos desculpas formais. Não há palavra que devolva o tempo, mas há palavras que o libertam. Amara sentou no piso molhado, riu e chorou do mesmo jeito.
e mandou uma mensagem curta para a mãe: acabou. A mãe respondeu com áudio: eu sempre soube. Agora vai viver. Na Bravais, Renata chamou Amara para uma sala pequena, a melhor sala, aquela onde se diz o que muda a vida. Chegou a hora de te fazer uma proposta decente. Abriu a pasta, colocou a folha sobre a mesa. Coordenação de operações internacionais, efetivo, remuneração justa, bônus atrelado a KPI real, plano de desenvolvimento, liberdade para treinar gente. Você topa? Amara olhou a janela, viu a cidade correndo, pensou em Davi dormindo com o caderno aberto, pensou em Montreal nos trens da Bélgica, nas manhãs do Itaim. Topo. Mas tenho uma condição. Renata arqueou a sobrancelha. Quero criar um programa interno para formar pessoas invisíveis. Treinamento de linguagem simples, glossário para a equipe toda, e vagas de transição para quem hoje está na base e quer subir. Gente que limpa também pode construir. Renata sorriu. Era isso que eu esperava que você pedisse. Na primeira turma do programa estavam a Ana da recepção, o Genivaldo da manutenção, a Bia do financeiro, e duas colegas da limpeza, Nice e Jo, que riram tímido quando assinaram a lista. Amara abriu a aula com uma frase que Davi tinha escrito num bilhete colado na geladeira. Palavra difícil é quando a gente quer esconder que tem medo. Ensinaram métricas, ensinaram a perguntar, ensinaram a dizer não entendi sem vergonha. O mais bonito não foi quando todos acertaram, foi quando todos erraram juntos e aprenderam juntos. No fim de uma dessas tardes, Amara saiu mais tarde do que o costume. A cidade estava dourada, e o vento trazia um cheiro de padaria que só São Paulo sabe assar. Ela encostou na mureta da calçada, fechou os olhos por um segundo e agradeceu sem endereço. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Maelis, do Groupe Delatre, dizendo que queriam levá-la a Lyon por uma semana para integrar uma nova frente de cadeia fria. Nada glamouroso, tudo essencial. Amara riu. Não por ego, mas porque o mundo tem humor quando decide ser justo. Em casa, Davi estava com o caderno aberto e o cabelo alvoroçado de quem lutou com a tabuada e venceu por pontos. Mãe, quando eu crescer, quero construir pontes. Você já construiu uma. Qual? A de hoje, entre o que você não sabia e o que você aprendeu. Ele torceu o nariz, fingindo que não gostava de metáforas, e pediu mais macarrão. A noite chegou devagar, como chega o perdão. Amara apagou as luzes, fechou a janela, ajeitou o lençol do filho e ficou ali por um instante, ouvindo a respiração dele. Pensou nos e-mails, nos relatórios, nos corredores frios, nas mãos com luva, nas mãos sem luva, nas mãos que hoje seguravam não uma vassoura ou um microfone, mas a direção do próprio destino. Obrigada, disse baixinho. E dormiu com a certeza de que no dia seguinte haveria trabalho, o de sempre, o de novo, o de todos. O vento de outubro soprava frio em São Paulo, mas dentro de Amara havia um calor de quem começa a entender o próprio destino. A Bravais Tech prosperava com o contrato francês, e o nome de Amara agora era mencionado nas reuniões com respeito, mas também com certa curiosidade. Quem era aquela mulher que traduzira mais do que palavras, que parecia entender engrenagens humanas e logísticas com a mesma naturalidade? Uma manhã, Renata entrou em sua sala com um envelope selado. Chegou o convite oficial da Delatre. Querem você em Lyon por uma semana. Reunião de alinhamento estratégico, integração das equipes e, claro, tradução de intenções culturais. O voo é no domingo. Amara ficou em silêncio por alguns segundos. A França de novo. O mesmo idioma que um dia fora ponte e depois se tornará lembrança agora voltava como um portal. Ela respirou fundo. Então é hora de atravessar de novo. Naquela noite contou a Davi, que reagiu como quem escuta um conto de aventura. Você vai para a França de novo, mãe? Então você venceu. Ninguém vence sozinho, meu amor. A gente só continua.
Davi a abraçou, e o abraço era uma despedida e um recomeço ao mesmo tempo. Antes de dormir, Amara fez o que fazia todas as vezes em que precisava se reorganizar por dentro. Pegou o caderno azul. Nele escreveu 3 frases curtas, como quem cria um mapa. 1. Levar quem eu sou, não o que esperam de mim. 2. Ouvir mais do que responder. 3. Lembrar que ninguém é pequeno quando sabe o próprio valor. O avião cruzou o Atlântico como um risco de luz sobre o oceano. De cima, as nuvens pareciam montanhas de algodão. Amara olhava pela janela, lembrando das madrugadas em Montreal, das reuniões em que se esforçava para ser ouvida, dos dias em que limpava escritórios pensando em contratos que um dia já redigira. Agora estava a caminho de uma mesa onde seria recebida como parceira. Chegou a Lyon numa manhã fria. O ar tinha cheiro de pão recém-assado e folhas molhadas. No saguão da empresa francesa, uma recepcionista a recebeu com um sorriso. E bienvenue, Madame Nascimento. Amara respondeu no mesmo tom. E merci, contente d'être ici. A moça piscou, surpresa. Poucos brasileiros chegavam ali falando francês fluente e com tanta serenidade. No andar superior, reencontrou Pierre Delattre, o diretor que havia se impressionado com ela na reunião de São Paulo. Ele se levantou e disse: "É uma alegria tê-la aqui. Espero que se sinta em casa." "Lá é onde a gente é útil", respondeu Amara com naturalidade. Durante a semana, ela observou, aprendeu e construiu pontes invisíveis. Notou que os franceses eram diretos, mas deixavam espaços entre as frases onde cabiam gestos de diplomacia. Amara se movia com elegância, mediando ruídos, suavizando atritos. Quando o engenheiro francês criticou um atraso da filial brasileira, ela traduziu o tom sem azedar o clima. Ele quis dizer que o desafio logístico é grande, mas acredita que podemos encontrar juntos uma solução. Pierre sorriu. Exatamente. Aos poucos, ela se tornava o fio condutor entre 2 mundos. E sem perceber, também começava a inspirar mulheres da própria equipe francesa, que viam nela um espelho inesperado, alguém que não pedirá permissão para existir. No último dia da viagem, ao final de uma reunião produtiva, Maëlys Richard se aproximou. "Amara, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Como você faz para permanecer tão calma quando todos à sua volta parecem apressados ou tensos?" Amara pensou e respondeu com um sorriso. "Porque eu já estive onde o barulho não servia para nada. Aprendi que se você quer que te escutem, primeiro precisa se escutar." Maëlys ficou em silêncio. E naquele silêncio, algo mudou. Na despedida, Pierre a acompanhou até o carro. "A senhora não é tradutora. É mediadora de almas. A tradução é isso. Passar o que o outro sente, não só o que ele diz." Ele estendeu a mão. "Nos veremos em breve, Madame Nascimento." De volta ao Brasil, Amara chegou cansada, mas feliz. Davi correu até ela no portão. "Você trouxe neve, mãe?" Ela riu. "Trouxe histórias. E chocolate." No dia seguinte, Renata a chamou à sala de vidro. "Preciso te contar uma coisa." Sobre a mesa, havia uma pilha de relatórios e uma notícia ruim. O setor de logística nacional da Bravais sofrerá um ataque cibernético que derrubará os sistemas e paralisará entregas em 3 estados. A perda diária beirava os R$ 2 milhões. A equipe de tecnologia estava em pânico, e o diretor de TI não conseguia contato com os franceses para suporte. "Precisamos de alguém que fale com eles com urgência", disse Renata. Amara assentiu. "Eu falo. Mas antes precisamos acalmar a equipe daqui. Não adianta conectar servidores se os corações estão em pane." Durante 48 horas, ela dormiu pouco e coordenou muito. Ligou para Pierre, ativou o time francês, traduziu relatórios técnicos, explicou termos jurídicos e operacionais, e principalmente, organizou pessoas. Com voz firme, transformava a causa em tarefas claras.
Davi mandava mensagens curtas durante o intervalo da escola. Força, mãe! Você consegue! E ela respondia. Sempre. Ao terceiro dia, os sistemas voltaram. Os contratos foram preservados, e a diretoria decidiu emitir uma nota interna de agradecimento. Em especial à colaboradora Amara Nascimento, cuja competência, calma e liderança impediram que uma crise virasse desastre. No café da tarde, Caio, o gerente que costumava evitá-la, aproximou-se. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você consegue não jogar tudo na cara da gente? Eu teria feito questão de esfregar o sucesso na nossa cara. Amara sorriu. E porque orgulho é barulho curto. Eu prefiro eco longo. O tempo passou, e o programa de formação que ela criará começou a crescer. Ganhou o nome de Vozes do Chão inspirado em uma frase de Davi. A cada mês, novos colaboradores se inscreviam, pessoal da limpeza, da portaria, do estoque, da cozinha. Eles aprendiam noções básicas de gestão, comunicação e até idiomas. E a empresa começou a mudar por dentro, devagar e de forma irreversível. Um dia, uma repórter de um portal de negócios apareceu para entrevistar Renata sobre casos de diversidade corporativa que realmente funcionam. Renata respondeu: não temos um programa de diversidade. Temos uma cultura de respeito. E o nome disso é Amara Nascimento. A matéria viralizou. O título dizia: de faxineira a líder de operações internacionais, a história de uma mulher que ensinou uma empresa a ouvir. O texto se espalhou pelas redes e em pouco tempo Amara recebeu convites para palestras, mentorias e até livros. Mas ela recusava a maior parte. Não quero virar inspiração de PowerPoint. Quero continuar ensinando de verdade. Ainda assim, em uma dessas palestras, aconteceu algo que ela jamais esqueceria. Uma jovem se levantou no meio da plateia e, com os olhos marejados, disse: eu trabalho como auxiliar de limpeza num hospital. Nunca acreditei que podia estudar de novo. Depois de ouvir sua história, me matriculei num curso técnico. Obrigada. Amara não conseguiu conter as lágrimas. Não me agradeça. Só prometa que um dia, você vai inspirar outra pessoa. A corrente tem que continuar. Naquela noite de volta ao apartamento, Amara sentou à mesa com Davi e olhou para o filho, agora adolescente, quase da altura dela. Você cresceu demais. Você também. Riram. Davi tirou algo do bolso, um pequeno barquinho de papel. Fiz para você. Igual o que a gente soltava no parque. No casco ele escreveu com caneta azul: para onde você for, leve o que te fez ficar. Amara colocou o barquinho sobre o aparador, ao lado de uma pequena foto deles dois em Montreal. O vento da janela balançou a cortina, e por um instante, ela sentiu que o tempo a aplaudia em silêncio. O sucesso trazia visibilidade, e com ela vinham luzes e sombras. O programa Vozes do Chão transformará a Bravais Tech em referência no país. Outras empresas começaram a copiar o modelo, mas sem entender o espírito. Criavam versões corporativas cheias de slogans, mas vazias de alma. Amara sabia que isso aconteceria. Nem tudo que brilha é mudança, dizia Renata entre uma reunião e outra. Mas é assim que começa, respondia a diretora. Com alguém que faz direito e os outros tentando imitar. Aos poucos, alguns entendem. Enquanto isso, Davi já estava com 17 anos, estudando para o vestibular. Ele sonhava em cursar engenharia de produção. Quero entender como as coisas se encaixam, mãe. Como tudo se organiza para funcionar. Amara via nele o mesmo brilho de quem enxerga o mundo não como ele é, mas como pode ser. A vida começava a parecer calma demais, e foi aí que o destino, mais uma vez, testou o quanto o silêncio dela podia resistir ao barulho dos outros. Certo dia, uma nova diretora foi contratada para chefiar uma das divisões mais lucrativas da empresa, Lívia Santoro, executiva ambiciosa, elegante, e com uma reputação que a precedia.
Dizia-se que ela sabia jogar o jogo corporativo como ninguém. E de fato sabia, especialmente quando o tabuleiro era feito de vaidades. Nas primeiras semanas, Lívia se mostrou cordial com Amara. Elas trocaram cumprimentos, sorrisos e e-mails cheios de formalidades. Mas bastou a primeira reunião conjunta para o atrito nascer. Esse seu programa social é bonito, Amara, mas não gera lucro mensurável. Precisamos de indicadores de retorno. Amara respondeu com calma. Lucro mensurável é resultado. O que fazemos é semear o tipo de cultura que sustenta o resultado. Lívia sorriu fria. Cultura é o que se mede em faturamento, não em metáfora. Renata observava silenciosa. Sabia que aquele choque de visões era inevitável. E que em breve o teste seria maior. Com o tempo, pequenos ruídos começaram a surgir. Relatórios extraviados, prazos invertidos, e-mails que Amara nunca enviará começaram a circular como se fossem dela. O déjà vu do passado. Desta vez, porém, ela sabia que não adiantava correr para se defender de cada sombra. Respirou, observou, esperou o erro dos que jogam sujo, porque quem mente, cedo ou tarde, repete a mentira na frente errada. Certa manhã, Renata chamou. Amara, precisamos conversar. Estão dizendo que um dos contratos com o Groupe Delatre teve cláusulas alteradas sem registro formal. E o jurídico diz que o login usado foi o seu. Amara não piscou. Alguém entrou no meu acesso. Eu já passei por isso. Mas dessa vez não vou me calar. Ela reuniu provas. Chamou Lucas, o analista de TI que integrara o primeiro grupo do Vozes do Chão. Lembra quando eu te ensinei a traduzir processos em linguagem simples? Claro, foi o que me fez ficar aqui. Pois agora preciso que você traduza essa confusão para a verdade. Me ajuda a rastrear o IP desse acesso. Lucas trabalhou até tarde, e ao final da noite, o relatório estava pronto. O login havia sido feito de um computador da ala executiva. E em vez de esconder, Amara imprimiu o relatório e entregou direto a Renata. Está aqui. E por respeito não vou te dizer o nome que aparece. Mas ele está na linha 4. Renata olhou e o sangue gelou. Lívia Santoro. Nos dias seguintes, o clima na empresa ficou pesado. Boatos corriam pelos corredores como pássaros que não sabiam onde pousar. Lívia tentava disfarçar, mas a segurança digital confirmara o acesso. Renata, discreta mas firme, conduziu a investigação. O resultado saiu numa sexta-feira nublada, Amara inocentada. Lívia desligada. Naquela tarde, Amara entrou na sala vazia e respirou silêncio. Não havia vitória, apenas paz. Ela pensou em quantas mulheres haviam sido caladas por histórias parecidas, quantas carreiras foram destruídas por quem tem medo da luz dos outros. Pegou o celular, ligou para a mãe e disse: Dessa vez a verdade chegou rápido. Do outro lado, a mãe respondeu: É que agora o mundo já te ouve. O episódio fortaleceu ainda mais a reputação de Amara. O Vozes do Chão virou um movimento nacional. Matérias, palestras e convites surgiam de todos os lados. Mas o que mais a emocionava era ver gente simples transformando o próprio destino. Em uma das turmas, Genivaldo, o ex-faxineiro, foi promovido a supervisor de manutenção. No discurso disse: Aprendi que não é a roupa que faz a pessoa. É o que ela faz quando ninguém está olhando. Aplausos ecoaram. E Amara sorriu discretamente no fundo da sala. Davi, agora no segundo ano do ensino médio, acompanhava tudo. Às vezes, ia até o instituto nas tardes livres e ajudava a mãe a revisar textos. Sabe, mãe, você devia escrever um livro. Um livro? Sim. Para ninguém esquecer que a gente também faz história. Ela riu. Quem sabe um dia. Mas o destino ainda tinha mais lições a oferecer. Pouco tempo depois, a Bravais foi convidada para representar o Brasil em uma conferência internacional em Genebra, sobre inovação social nas empresas. Renata insistiu.
Você precisa ir, Amara. É o seu trabalho que está sendo estudado. E quero que você apresente pessoalmente. Ela hesitou. Não sei se quero estar sob os holofotes. Você não vai brilhar por vaidade. Vai brilhar por verdade. Amara aceitou. E foi em Genebra que ela percebeu o tamanho do que havia construído. Entre executivos, ministros e jornalistas, ela subiu ao palco e começou a falar. Não usou slides nem gráficos. Apenas palavras. Há muitos anos, alguém me tirou tudo, menos a capacidade de recomeçar. Hoje entendo que o que me derrubou não foi a injustiça, mas o silêncio. E o que me levantou não foi a chance, foi a coragem. Meu nome é Amara Nascimento, e eu sou a prova de que dignidade não se demite. A plateia ficou em pé. Alguns choraram. Outros apenas fecharam os olhos em respeito. Naquele instante, o eco da história dela se tornou coletivo. De volta ao Brasil, Davi a esperava no aeroporto com flores simples e o mesmo sorriso de quando era menino. E então, mãe? Como foi lá fora? Foi lindo. Mas sabe o que foi melhor? O quê? Voltar para casa. Eles caminharam juntos até o carro, enquanto o sol se punha atrás dos prédios. E pela primeira vez em muito tempo, Amara teve a sensação de que o ciclo estava completo. O tempo passou sem pressa, como se respeitasse quem aprendeu a viver com calma. A história de Amara Nascimento já não cabia apenas na Bravais Tech. Ela havia se tornado símbolo de um novo tipo de liderança, humana, empática e corajosa. O programa Vozes do Chão cresceu tanto que ultrapassou fronteiras, chegando a empresas na América Latina, na África e até em universidades europeias. Mas para Amara, o que importava não eram os prêmios, e sim as pessoas. Cada diploma que entregamos aqui é um lembrete de que ninguém nasce invisível, dizia ela em todas as formaturas do programa. A plateia se emocionava e Davi, agora com 19 anos, observava com admiração silenciosa. Ele havia passado no vestibular para engenharia de produção na USP. Na primeira semana de aula, levou uma redação em que o tema era Quem te inspira? Escreveu apenas 2 palavras. Minha mãe. Na Bravais, a rotina seguia intensa, mas diferente. Os funcionários começaram a criar rituais novos. Reuniões começavam com 1 minuto de escuta, apresentações tinham um momento humano. E as paredes exibiam frases simples que Amara repetia. Respeito não é política da empresa. É política de vida. Renata, a diretora, estava prestes a se aposentar. Chamou Amara à sua sala numa tarde de sexta-feira. Sabe, eu trabalhei a vida inteira acreditando que liderança era comando. Você me mostrou que liderança é cuidado. Não fui eu que mostrei, Renata. Foi o tempo. Mesmo assim, o tempo precisou de você. E eu preciso te pedir algo, quero que assuma o meu lugar. Amara ficou em silêncio por longos segundos. Olhou a cidade pela janela, os prédios, os carros, o céu. Eu posso pensar? Claro. Mas o conselho já aprovou seu nome. E para ser sincera, não há ninguém melhor. Naquela noite, Amara caminhou até o Parque Ibirapuera. Sentou-se no gramado, tirou os sapatos e deixou a grama tocar os pés. Fechou os olhos e pensou em tudo que já havia vivido. As madrugadas frias do Canadá, o chão de escritório, o olhar de Davi, as mãos da mãe, a voz da consciência. Não era ambição que a movia, era propósito. Quando voltou para casa, Davi estava estudando. E mãe, por que você está tão pensativa? Porque me pediram para assumir um cargo grande. E o que você vai fazer? O que sempre fiz. Trabalhar com amor. Só muda o andar do prédio. Davi sorriu. Então é só subir mais um degrau, né? Exato. No mês seguinte, a notícia foi anunciada. Amara Nascimento é a nova diretora de operações da Bravais Tech. A notícia correu pela internet. Em sites, manchetes diziam: de faxineira a diretora, a mulher que mudou o conceito de liderança no Brasil.
Mas o que poucos sabiam era que, enquanto a mídia falava dela, Amara passava as noites revisando planos para o Vozes do Chão Internacional, uma expansão do programa para países africanos lusófonos, começando por Angola e Moçambique. Ela viajava com frequência, falava com líderes locais, conhecia histórias parecidas com a sua. Mulheres que perderam o emprego por injustiça, homens que recomeçaram do zero, jovens que sonhavam com uma chance. E em cada rosto, ela via o reflexo da coragem que a vida exige de quem decide não desistir. Em Luanda conheceu uma mulher chamada Esperança, mãe de 3 filhos que trabalhava limpando escritórios de madrugada. No intervalo do treinamento, ela disse: "Quando ouvi sua história pensei, se ela pode, eu também posso. Agora estou aprendendo planilhas. Um dia quero ser gestora." Amara segurou suas mãos e respondeu: "Você já é gestora da própria vida. O resto é consequência." De volta ao Brasil, o programa virou documentário, exibido em plataformas internacionais. O título era simples: A Voz do Chão, a jornada de quem nunca deixou de sonhar. O documentário mostrava cenas da antiga sala de faxina, as primeiras turmas do curso, Davi ainda menino, e Amara sorrindo, com o olhar sereno de quem venceu sem precisar vencer os outros. Os anos se passaram. Davi se formou com honra e decidiu seguir um caminho parecido com o da mãe, criando uma startup focada em logística sustentável. Chamou a empresa de Raízes, em homenagem à frase que Amara sempre dizia: "Não adianta crescer se você esquece de onde veio." Na inauguração, ele fez questão de agradecer publicamente. "Tudo que aprendi sobre liderança, aprendi observando uma mulher que nunca precisou gritar para ser ouvida." Amara, sentada na primeira fila, chorava com o mesmo orgulho que uma mãe sente quando vê o filho andando pela primeira vez. Pouco tempo depois, ela foi convidada pela ONU para representar o Brasil em um fórum sobre inclusão social e trabalho digno. Falou para uma plateia de líderes do mundo inteiro. Começou dizendo: "Durante muito tempo eu quis provar que era capaz, mas hoje entendo que meu papel não é provar, é abrir caminho para que ninguém mais precise." Foi ovacionada. As câmeras captaram o momento em que ela olhou para cima, respirou fundo e sorriu. Era o mesmo sorriso da mulher que um dia segurou um balde e uma vassoura acreditando que ainda podia mudar o mundo. Naquela noite, em seu hotel em Nova York, Amara olhou pela janela os letreiros luminosos e pensou em Davi, na mãe, nos colegas da limpeza, nos barulhos da vida. Pegou o celular e escreveu uma mensagem curta: "Tudo que conquistei começou no silêncio de um corredor vazio. Às vezes, é no lugar onde ninguém nos vê que a vida nos prepara para ser vistos." De volta ao Brasil, Amara decidiu se aposentar da Bravais, mas não da missão. Criou uma fundação, Instituto Vozes do Chão, dedicada a oferecer bolsas de estudo e treinamentos para trabalhadores de base. O primeiro campus foi inaugurado no mesmo bairro onde ela morava com Davi quando tudo começou, na Vila Mariana. No muro da entrada, uma frase escrita em letras vermelhas dizia: "Dignidade não é promoção, é direito." Anos depois, Davi, já adulto, caminhava com ela pelo jardim do instituto. O sol se punha, e o vento soprava leve. Ele perguntou: "Mãe, quando você soube que tinha vencido?" Amara pensou um pouco e respondeu: "Quando percebi que não precisava mais provar nada, só viver em paz." Eles sentaram no banco do jardim e ficaram observando os alunos saindo das aulas noturnas, carregando livros e sorrisos. O mesmo brilho que um dia ela carregou nas madrugadas frias agora iluminava outros rostos. Davi olhou para ela e disse: "Sabe, mãe, acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois de você." Ela riu. "O mundo muda quando a gente muda o modo de olhar." O sino do instituto tocou, e o som se espalhou pela rua. Amara fechou os olhos, sentindo a brisa tocar o rosto. Era o som do tempo dizendo: "Missão cumprida." Fim da história.
Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. O que mais te inspirou na jornada de Amara? A coragem de recomeçar? A força de seguir em silêncio? Ou o amor que transforma tudo? Que esta história te lembre: a dignidade não se perde, se reconstrói.